Olá, amigos do universo WWE. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Siga-me também no Twitter. O link está na descrição do vídeo. Inscreva-se também no canal da parceria. O link eu deixarei à disposição também na descrição deste vídeo. Faço isso porque é apenas um canal parceiro, então não é problema ajudar. E além disso, eu sou muito amigo da dona deste canal e quero aproveitar para mandar um beijão e um abração para a dona deste canal, Serena Moraes Cherubini. Então, mesmo com o pouco apoio do pessoal que eu venho recebendo, eu vou continuar com o trabalho, não sei por quanto tempo ainda, mas vamos lá com as previsões que tem um oferecimento de Funerária São João. Sua morte é nossa missão. Vamos dando início às previsões do WWE Pay-Per-View Payback 2015, evento que acontece no Royal Farms Arena em Baltimore, Maryland. United States Championship I Quit Match, combate Eu Desisto. Este tipo de luta consiste em um adversário dizer I quit, ou seja, eu desisto. Ele fala no microfone que o juiz coloca na boca dele para todos da arena ouvirem. A luta será entre o campeão dos Estados Unidos, John Cena, e o desafiante que perdeu o cinturão na WrestleMania para o próprio John Cena. E como todos sabem, ele perdeu além do cinturão a sua invencibilidade. E contando com este combate que irá acontecer no Payback, será o quarto entre os dois. Essa rivalidade foi começada no pós-show do Royal Rumble, lá no começo do ano. Você pode até estranhar uma rivalidade tão longa, mas é isso mesmo. O Cena estava sendo entrevistado nos bastidores após ter perdido a tripla ameaça para o WWE World Heavyweight Championship contra o Lesnar e o Seth Rollins. Então apareceu o Rusev irritado por ter sido o último a ser eliminado no Royal Rumble Match. E então ele tirou o microfone do Cena, então os dois ficaram cara a cara. O primeiro combate entre ambos foi no Fastlane em fevereiro, este que é o último pay-per-view antes da WrestleMania. Nessa luta, o Rusev jogou sujo, dando um golpe baixo sem o juiz ver. Depois, então, aplicou o Accolade e o Cena apagou. Na WrestleMania, como é de conhecimento de todos, o Cena venceu, conquistou o título e também tirou a invencibilidade do Rusev, como eu disse anteriormente. No Extreme Rules, em uma Russian Chain Match, o Cena venceu e reteve o título. No primeiro Raw após o Extreme Rules, o John Cena lançou um novo desafio pelo título dos Estados Unidos. Desafio aberto para quem quisesse enfrentar ele pelo cinturão. Algo que ele estava fazendo desde o primeiro Raw após a WrestleMania. Quem aceitou o desafio foi o Heath Slater. É estranho até o ponto que ele chegou na rampa para aceitar o desafio, porque depois disso aconteceu de sempre, o Heath Slater apanhando. Ele foi brutalmente atacado por trás de forma covarde, e então não teve luta por título aquela noite. No segundo Raw após o Extreme Rules, o Raw foi em Montreal, no Canadá, e por ser no Canadá, a WWE decidiu que o Bret Hart aparecesse para incendiar o público. E o Bret Hart introduziu o adversário de John Cena, e esse adversário também era canadense, o Sami Zayn. E a galera gostou da luta, ele dificultou o caminho do John Cena, mesmo com o ombro esquerdo machucado, mas o Cena reteve o título, após aplicar um AA, ajuste de atitude. No Raw, em Cincinnati, Ohio, o Cena abriu um novo desafio, como vinha fazendo em todas as semanas, nas edições do Raw. Desta vez, quem aceitou o desafio foi o Neville. Foi uma baita luta, o público gostou muito, ficou gritando this is awesome, isto é demais, só que a luta terminou em desqualificação por causa da interferência do Rusev. Rusev acertou um super kick no Neville e depois no Cena. Na sequência, ele aplicou o Accolade no Cena, fazendo ele apagar. Vai ser a batalha final entre os dois, este domingo no pay-per-view de Baltimore. E eu acho que o Cena não vai desistir, acho impossível ele dizer I quit no microfone. É mais fácil o Rusev falar bem o inglês que o Cena dizer I quit. E olha que o Rusev, para falar bem inglês, é difícil, hein? Então o Cena vence e retém o campeonato dos Estados Unidos este domingo no Payback. Single Match, combate simples, Ryback versus Bray Wyatt. Um dia após o Extreme Rules, o Ryback derrotou o Bo Dallas. E depois da luta estar acabada, tudo ficou escuro. E aí apareceu o Bray Wyatt aplicando o Sister Abigail. Na primeira edição do SmackDown após isso, novamente o Bray Wyatt aplicou um novo Sister Abigail no bombadão Ryback. Então, no Raw que aconteceu em Montreal, no Canadá, o Ryback foi entrevistado pela Renee Young dentro do ringue e ele falou que não tinha medo
das trevas, da escuridão que tanto o Bray Wyatt fala. O Ryback disse que estava com fome e queria o Bray Wyatt para se alimentar. O Bray Wyatt então deu a sua resposta, dessa vez não foi com Sister Abigail, mas sim com palavras que eu não vou ficar especificando aos mínimos detalhes, mas é como sempre, ele ficou querendo assustar o Ryback. 3 noites depois, no SmackDown, durante a luta que o Ryback estava fazendo junto do Tyson Kidd e o Cesaro contra o New Day, o Bray Wyatt novamente interferiu, mas sem aparecer em lugar nenhum. Ficou tudo escuro e quando a luz voltou, o Xavier Woods estava segurando nos pés do Ryback. E nisso o Big E aplicou um tremendo clothesline no Ryback. E com essa interferência, o time do trio, do Ryback foi derrotado. No último Raw, antes do Payback, o Bray Wyatt veio até o ringue para fazer um novo discurso do medo para o Ryback. E quando ele estava se ajoelhando, dando risada da situação, tocou a música do Ryback que apareceu e não quis saber de conversa. Esta vez ele partiu para o ataque, foi para a ação. Quando ele entrou no ringue, ele foi atacado, mas depois já reverteu a situação com um Spinebuster e um tremendo clothesline. E quando foi aplicar o Shell Shock, que é o finisher dele, o Bray Wyatt fugiu. A minha previsão é que o Bray Wyatt vence, mas vou torcer para o Ryback. Singles Match, outro combate simples. Dolph Ziggler contra o guerreiro celta Sheamus. Para mim é uma rivalidade que não leva a lugar nenhum. Rivalidade essa que começou já no mês de março, no dia 30, primeiro Raw após a WrestleMania, como eu já disse na previsão do Extreme Rules. A luta entre os dois tinha a seguinte estipulação: beijo na bunda, no Extreme Rules, ou seja, quem perdesse o combate teria que beijar a bunda do oponente, do ganhador. Só que o Sheamus não cumpriu o que ele deveria de fazer se perdesse, e ele perdeu, só que ele não quis beijar a bunda do Ziggler, e por fim fez algo nada legal, aplicou um golpe baixo no Ziggler e por fim aplicou o Bro Kick. No primeiro Raw após o Extreme Rules foi iniciado o torneio King of the Ring, Rei do Ringue. O Ziggler perdeu a sua luta e não se classificou, dá para se dizer. O Sheamus também estava nesse torneio e fez um combate contra o lunático Dean Ambrose, mas quando os dois estavam lá fora do ringue, apareceu o Dolph Ziggler para se vingar do que foi feito com ele na noite anterior, no Extreme Rules Pay-Per-View. E por essa interferência, o Sheamus acabou vencendo a luta por desqualificação e passando de fase para enfrentar o Neville, que na mesma noite, um pouco mais tarde, venceu o Luke Harper para se qualificar para a próxima fase do King of the Ring. E então, na terça-feira, foi feita uma transmissão exclusiva do WWE Network do King of the Ring. E o Sheamus acabou perdendo para o Neville. E depois levou um soco no olho do Dolph Ziggler. No SmackDown, não sei qual edição exatamente, eu acho que foi no penúltimo, antes do Payback, o Ziggler estava lutando com o Bad News Barrett, o King Barrett. E aí apareceu o Sheamus para atacar o Ziggler. O combate terminou em DQ e então o Neville apareceu. Combate de duplas foi armado e a dupla do Ziggler venceu. No último Raw antes do pay-per-view, o Ziggler perdeu para o King Barrett por interferência do Sheamus. E após a luta ser encerrada com a derrota do Ziggler, o Sheamus apareceu para atacar o Ziggler, subestimar ele, empurrando ele, dando tapas. O Ziggler até que reagiu, montou em cima do Sheamus para dar socos, mas o Sheamus conseguiu escapar e aí aplicou o Bro Kick. No Payback vai ser um combate simples, como eu disse anteriormente, nenhuma estipulação foi dada, apenas uma vingança para o Ziggler. E acho que será o fim da bronca entre os dois com uma nova vitória do Dolph Ziggler. Fatal 4-Way Match, combate de 4 lutadores válido pelo título da WWE, título mundial peso pesado, WWE World Heavyweight Championship. Os 4 lutadores envolvidos nessa luta são o campeão Seth Rollins, o víbora Randy Orton e os ex-membros da facção mais perigosa da WWE, o The Shield, Roman Reigns e o lunático Dean Ambrose. É do conhecimento de todos que o Seth Rollins fez o cash-in de maneira inteligente em um momento que era impossível ser melhor, e é de conhecimento de todos também que o Seth Rollins só vem ganhando as lutas com a ajuda da autoridade. E foi assim que ele reteve o título no Extreme Rules dentro da jaula de aço contra o Randy Orton. Ele, como é o queridinho da autoridade, teve a ordem de tirar golpes do arsenal do Randy e foi muito esperto. Tirou o finisher, o RKO, mas foi dito que o RKO estava banido para o Orton, não para ele. Então, depois do Kane entrar junto com segurança dentro da jaula para bater no Orton, Seth Rollins usou o RKO, na verdade o Seth KO, e ganhou o combate. Um dia após o Extreme Rules,
O Seth Rollins estava dentro do ringue junto ao Kane e aos seguranças. Ele comemorava por ter retido o título na noite anterior. Apareceu o Roman Reigns dizendo que merece a revanche da WrestleMania. O Randy Orton também apareceu fazendo o mesmo pedido para o diretor de operações Kane. Então, o Kane deixou a decisão nas mãos do universo WWE. As alternativas para as pessoas votarem no WWE App, aplicativo da WWE, era Orton versus Rollins, Reigns versus Rollins ou Reigns versus Orton versus Rollins, uma tripla ameaça. E após o evento principal daquele Raw, o Kane revelou o resultado da votação. E o que estava previsto aconteceu. Tripla ameaça pelo título no Payback. Na verdade, andam dizendo que essas votações do WWE App não são verdadeiras. Mas mesmo não sendo verdadeiras, essa escolha de combate triplo também foi o melhor para os negócios, como diz a autoridade. Mas na semana seguinte as coisas mudaram. Na edição do Raw em Montreal, no Canadá, o Kane disse para o Seth Rollins que Seth Rollins, havia vencido Dean Ambrose no SmackDown da semana anterior por causa de interferência. E então, aquela noite, no Raw, o Seth Rollins deveria enfrentar o Dean Ambrose novamente, só que desta vez os seguranças estavam banidos. Seth, claro que não gostou nada dessa decisão, mas teve que acatar, melhor dizendo, porque era uma ordem do diretor de operações. A luta foi ótima, muito boa, mas quando o Dean Ambrose estava em um bom momento, os seguranças decidiram atrapalhar, mas antes disso o Ambrose tratou de jogar o segurança para fora e fez o rolamento para vencer a luta e entrar no grupo dos 4 lutadores que irão batalhar pelo título no Payback. No primeiro SmackDown após este acontecimento, aconteceu a assinatura de contrato para o combate do pay-per-view. Estavam no ringue o Kane, que é o diretor de operações, e nas últimas semanas está sendo a autoridade maior. Ele que estava coordenando tudo. Aí ele chamou o Randy Orton, depois o Roman Reigns, aí o Ambrose e por último o Rollins, que primeiramente não quis assinar o contrato, mas depois acabou assinando como os outros, e tudo terminou em confusão. O Dean Ambrose começou atacando um dos seguranças, e depois ele foi atacado pelo Seth, pelo Kane e pelo outro segurança. E nessa peleia, o Orton acabou aplicando o RKO no Dean Ambrose, e o Roman Reigns, o Superman Punch no Orton. Mas por fim, o Reigns levou um coice no queixo e o Seth ficou se vangloriando com o cinturão. No último Raw antes do pay-per-view, a bronca do Kane com o Seth Rollins continuou. O Triple H fez seu regresso e chamou os dois para o ringue para que resolvessem os problemas. O Seth disse que o Kane tinha que se aposentar e o Triple H, então, para deixar o Seth contente, disse para o Kane que se o Seth Rollins não sair como campeão no Payback, ele, Kane, perderá o cargo de diretor de operações. O Kane disse que até valeria a pena se tratando de Seth Rollins. No evento principal deste Raw, tivemos o Orton versus Seth Rollins, aí teve interferência do JJ Security, os seguranças do Seth Rollins, e então a luta terminou em desqualificação. O Roman e o Dean também apareceram, e por fim o Reigns deu uma lança no Rollins. Isso foi após o Rollins levar o Dirty Deeds do Dean Ambrose, e por último o RKO do Orton no Rollins. O Reigns então deu a lança no Orton, antes de também levar o Dirty Deeds do Dean Ambrose. Então vou dizer a minha previsão. A minha opinião é que o Seth Rollins vence o combate e retém o título da WWE, título mundial peso pesado, este domingo no Payback. Tag Team Championship Match. Combate válido pelo título das duplas, envolvendo os campeões, 2 membros da New Day, Kofi Kingston e Big E, e os desafiantes, os ex-campeões, aqueles que perderam os cinturões mês passado no Extreme Rules, o suíço Cesaro e o canadense Tyson Kidd. Para falar a verdade, a bronca entre esses caras não é nova. Já está se desenrolando antes mesmo da WrestleMania 31, que aconteceu dia 29 de março. Naquela oportunidade, eles também se enfrentaram no pré-show do pay-per-view, mas não eram só essas duas duplas. Tinham também neste combate, além dessas duplas, os irmãos Usos, que para falar o certo era só um Uso, porque o outro estava machucado, e ainda Fernando e Diego, que são Los Matadores. Fatal 4-Way Match pelo campeonato das duplas, e o Cesaro e o Tyson Kidd, que conquistaram os títulos no Fastlane em fevereiro, após terem vencido os irmãos Usos, ganharam novamente e reteram os cinturões. Após isso, os 3 membros da New Day, o Xavier Woods, que é um verdadeiro lixo, o Kofi Kingston e o Big E, que já não tinham uma grande aceitação do público, começaram a ser mais odiados ainda, quando eles
estão combatendo no ringue, eles batem palma para o público dizer New Day Rocks, New Day Rocks. Só que o público fala diferente, eles falam New Day Sucks, New Day Sucks, New Day Sucks. E eu concordo, o único bom nesse trio que não deveria estar nesse trio é o Kofi Kingston. Ele bem que poderia receber mais chances e fazer carreira solo. O Xavier Woods nem preciso falar. O Big E é um bombadão apenas, e no Extreme Rules eles conquistaram os títulos, o Kofi Kingston e o Big E. Achei um grande erro da WWE tirar o título do Cesaro e do Tyson Kidd. É uma dupla perfeita, onde estão aliados força e agilidade. Força bruta do Cesaro, que além de ser muito forte, é muito habilidoso também. Para mim, um dos lutadores mais completos, mais talentosos da WWE. E a agilidade do Tyson Kidd, que voltou muito bem após sua passagem no NXT. Então, como eu dizia, o Cesaro e o Tyson Kidd perderam os cinturões no Extreme Rules. No primeiro SmackDown após o pay-per-view, eles tiveram a oportunidade de reconquistar os campeonatos. A luta estava se desenrolando bem quando o Xavier Woods viu que o Cesaro e o Kidd estavam em um bom momento e que eles poderiam vencer. Ele invadiu e começou a atacar. E como ele é do trio, mas não faz parte do combate, isso foi qualificado como interferência. E então a luta terminou em desqualificação, com a vitória para o Cesaro e o Tyson Kidd. Mas como é por DQ, eles não conseguiram ser campeões de novo. O Big E e o Kofi Kingston reteram os títulos. E então no Payback o Cesaro e o Tyson Kidd terão direito de vingança contra o Big E e o Kofi Kingston. Ah, minto. Eu disse errado, desculpa pelo erro. Desconsiderem o que eu disse no começo. A luta não será de duplas apenas. Valerá sim o título das duplas, mas será 3 contra 2. Ou seja, os 3 membros da New Day, Xavier Woods, Kofi Kingston e Big E, contra Cesaro e Tyson Kidd. Esse foi o combate designado pelo campeonato das duplas. E a minha previsão é que o Cesaro e o Tyson Kidd ganhem a luta e reconquistem os cinturões. Ou torcer para isso porque New Day não merecem ser campeões. Single Match, outro combate simples, por isso eu não gosto muito do Payback. É um pay-per-view onde a maioria dos combates são simples e que não tem nenhuma estipulação para ser combate extremo, algo mais especial para atrair mais os olhares do público. A luta entre Neville e King Barrett, Ray Barrett, Bad News Barrett, cada pouco tem outro nome. Eles vêm se enfrentando ultimamente em combates de duplas, Neville se juntando ao Ziggler e o Barrett ao Sheamus. A primeira luta individual entre o Barrett e o Neville no pré-show foi no pré-show do Extreme Rules, mês passado. O Neville obteve a vitória. 2 dias depois, eles voltaram a se enfrentar na final do torneio King of the Ring, Rei do Ringue. O Neville, na primeira rodada, venceu o Luke Harper no Raw. Depois, na semifinal, bateu o Sheamus e perdeu na final para o Barrett, que na noite anterior ao combate final, venceu o Ziggler e na noite final bateu o R-Truth na semifinal. Um combate bem simples, sem muita história para contar, adicionado de última hora ao card. E eu acho que o King Barrett, o Rei do Ringue, vence a luta, mas eu vou torcer para o Neville. Tag Team Divas Match. Outra vez teremos um combate de divas em duplas. A WWE está tendo poucas boas opções para fazer um combate por título no pay-per-view. Então está fazendo essas lutas em duplas para encher o card do evento. Para se ter ideia, neste ano de 2015 só tivemos 2 lutas, 2 vezes, o combate pelo título das divas. No Fastlane, quando a Paige ficou frente a Nikki Bella e não conquistou o cinturão. E no Extreme Rules, quando a Naomi encarou a Nikki Gostosa Bella e também não ganhou. No Royal Rumble foi de duplas também. A Paige se juntou a Natália para enfrentar as irmãs Bellas. Na WrestleMania, novamente, as irmãs Bellas estavam em ação contra a Paige e a AJ Lee. Em 4 pay-per-views, 2 foi luta de divas em duplas. E agora no 5º, que é o Payback, de novo é luta em duplas. A rivalidade entre essas 2 duplas, que eu não falei ainda, são as irmãs Bellas contra a Naomi e a Tamina Snuka, que voltou semanas atrás em uma edição do Raw, junto com a Naomi, para atacar as irmãs Bellas de forma covarde por trás. A Tamina, que na última edição do Raw venceu a Brie Bella com o Super Kick. Ela que aplica muito bem o Super Kick e conseguiu a vitória. Mas vamos ao que interessa, vamos à previsão. Combate pouco importante, porque é de dupla. Se fosse pelo campeonato, aí sim seria importante. Na minha opinião, a Nikki e a Brie Bella irão vencer. Não se esqueça de se inscrever no canal, ali embaixo do vídeo, no botãozinho vermelho escrito inscrever-se, ou na imagem que está aparecendo no canto inferior direito do seu vídeo.